Bom, antes de começar a falar das características específicas de cada grupo, vamos fazer aqui então o nosso glossário de botânica. Botânica é um assunto muito legal. As pessoas têm um certo receio, uma certa resistência à botânica, porque entendem que são muitas palavras diferentes. Ok, isso ocorre em todos os ramos da biologia. Mas olha aqui, ó. Então aqui tem um glossáriozinho, que a gente vai completando depois, com o passar do tempo, com alguns termos fundamentais, para você entender o que vem nas próximas telas, né? Bem, primeiro, toda vez que tiver alguma coisa com o sufixo fito, quer dizer que é a planta produtora daquela coisa. E aqui está o exemplo. Então, o que é o gametófito? Gametófito é a planta produtora de gameta. O que é o esporófito? É a planta produtora de esporo, ok? Então, alguma coisa fito, planta produtora de alguma coisa. Alguma coisa filo, aqui em botânica, hein? Bem, é a folha que contém aquela coisa ou a folha que produz aquela coisa. Então, lá em angiospermas e gimnospermas, vamos falar do esporófilo. O esporófilo é a folha que contém o esporo, é a folha onde o esporo vai ser produzido. Bem, da mesma forma, quando tem o sufixo anjo, alguma coisa anjo é o órgão produtor daquela coisa. Vamos ver aqui então um exemplo. Gametanjo é o órgão produtor de gameta. Esporanjo é o órgão produtor de esporos. Beleza? Bem, tem dois prefixos agora que são usados para identificar se é masculino ou feminino. Então, micro é masculino, mega ou macro é feminino. Ok? Então, voltando aqui, ó, o megagametófito. O megagametófito é o gametófito feminino, ou seja, é a planta produtora de gameta feminino. Isso acontece. Em alguns casos, você vai ver que existem indivíduos masculinos e femininos, certo? E se fosse só o esporanjo? Então teria o megasporanjo ou microsporanjo naquelas plantas que são heterosporadas. E se fosse só o gametanjo? O megagametanjo, o microgametanjo. Beleza. Bem, quem é o arquegônio? Arquegônio é o gametanjo feminino, ou seja, usando ali a terminologia, é o megagametanjo. Então, arquegônio é o órgão produtor de gametas femininos. E anterídeo? Anterídeo é o gametanjo masculino, ou seja, é o microgametanjo. Oosfera é o gameta feminino. Oosfera é o gameta feminino. E anterozoide é o gameta masculino de briófitas e de pteridófitas, que apresentam aí locomoção. Então, eu vou usar anterozoide para o gameta masculino das plantas que apresentam uma locomoção, que dependem da água para a fecundação. Ok, galera? Entendido? Então, esse glossário aqui é importante, vou sair da frente. Pronto, agora ele está aí em detalhes para você. Tranquilidade? Então, só para lembrar, olha aqui. Vamos falar aqui de novo, vimos isso na aula de introdução, mas é importante dar essa reforçada. Diferenciar gametófito de esporófito e perceber qual é a fase duradoura, qual é a fase permanente em cada grupo de plantas. Então aqui, nas briófitas, o gametófito é a fase principal, é a fase duradoura, é a fase permanente, e o esporófito é transitório. Ele vai surgir, ele vai crescer sobre o gametófito e vai ter então ali o órgão produtor de esporos. Então, em briófitas, o gametófito é a fase duradoura e o esporófito é transitório. Aí, em pteridófitas, já há uma inversão. Em pteridófitas, o esporófito é que vai ser a fase duradoura, a fase permanente, e o gametófito é uma fase transitória, você vai encontrar por pouco tempo no ambiente. E percebam que o gametófito das pteridófitas é independente da planta-mãe. Em briófitas, vamos falar bastante disso, o esporófito depende da planta-mãe, ele cresce sobre ela. Quando chega então aqui nas espermatófitas, as gimnospermas e angiospermas, que possuem semente, essa mudança fica ainda mais acentuada. Os gametófitos masculino, microgametófito, e feminino, megagametófito, são estruturas minúsculas formadas por algumas células e que vão ser encontradas apenas dentro da flor. Então essa redução progressiva do gametófito é um aspecto fundamental. Outro ponto importante, o gametófito é sempre haploide, o gametófito é sempre N, independente da planta. Então o gametófito é sempre haploide e o esporófito é sempre
diploide. Bom, pessoal, e como é o ciclo de vida, o ciclo reprodutivo das plantas? O ciclo reprodutivo das plantas é um ciclo que apresenta alternância de gerações. Tá? É um ciclo que tem duas fases, uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. Então é um ciclo haplodiplobionte, certo? Então o ciclo aqui é haplodiplobionte. Uma fase é haploide e outra fase é diploide. A fase haploide é sempre quem? É sempre o gametófito. E a fase diploide é sempre o esporófito. Então, vamos ver aqui um ciclo genérico, tudo bem? Um ciclo genérico. Vamos começar então com o gametófito, que é um organismo haploide multicelular, porque estamos falando de plantas. Então, o gametófito vai produzir gametas. Importante, como o gametófito é haploide, os gametas são formados por mitose. Os gametas também são haploides e são formados por mitose. A pessoa, mas gameta não é formado por meiose? Não, não sempre. Apenas naqueles organismos que têm o ciclo diplobionte, como é o caso dos animais. Então, aqui, vamos perceber que a meiose não tem a ver com a formação de gametas. Então, por mitose, formam-se os gametas. Ocorre, então, a fecundação, a fusão dos gametas, forma-se um zigoto, beleza? Bem, esse zigoto, então, formado, tá aqui, ó, vai crescer por mitose. Então, mecanismos mitóticos vão levar ao crescimento desse zigoto. Vai, então, surgir uma nova planta, que é o esporófito. Então, o esporófito é diploide, ele resulta da fecundação dos gametas. Cresceu, e aí agora essa fase esporofítica, que é diploide, vai sofrer meiose. Então, lá no esporófito, tem o esporângio, que vai sofrer, então, onde vai ocorrer a meiose, para que se formem os esporos. Então, o esporófito produz esporos por meiose. Então, ó, a meiose gerou esporos. Os esporos vão ser lançados no ambiente, vão cair no ambiente, vão germinar, vão crescer e vai surgir, então, um gametófito, beleza? Vou sair aqui para você ver tudo direitinho. Então, reforçando, vai ser sempre assim para todas as plantas, certo? Sempre uma fase haploide, gametofítica, uma fase diploide, esporofítica. A fase haploide, a fase gametofítica, vai só sofrer mitose. Aqui não existe meiose. No gametófito não há meiose, só mitose. Então, gametas feitos por mitose vão se juntar, fecundação, forma-se o esporófito, organismo diploide, cresce, e aí lá no esporângio vai haver então a formação de esporos, graças ao processo meiótico, ok? Os esporos caem no solo, germinam, crescem e originam um novo gametófito. Então, nesse caso, nós falamos que a meiose é uma meiose espórica, beleza? Meiose espórica. Meiose espórica ocorre nas plantas, porque o ciclo é haplodiplobionte. Bom, pessoal, vamos falar então aqui sobre o ciclo reprodutivo das briófitas, dos musgos, começando pelo esporófito. Então, o esporófito, que é sempre diploide, tem aqui então a haste ou seta e a cápsula, que é o esporângio. Então, dentro do esporângio ocorre meiose, formando os esporos. Os esporos vão ser lançados no ambiente, caem no solo, germinam, crescem e originam os gametófitos. Só que aqui em briófitas tem uma etapa intermediária que é importante. Ao invés de um esporo gerar um gametófito grande, maduro, ele vai gerar uma estrutura filamentosa chamada protonema. Esse protonema, então, vai crescer e aí no protonema vão surgir várias gemas e de cada gema vai crescer um gametófito que depois de grande vai estar aqui pronto, maduro, para poder se reproduzir, certo? Vantagem disso é aumentar a população e causar um adensamento aí dessas plantinhas. Bem, esse gametófito, então, obviamente vai produzir gametas. Os gametas são formados por mitose. Então tem que ter o gametângio. Passar para cá. Quem são os gametângios? O gametângio masculino é o anterídeo. Então, anterídeo é o nome do gametângio masculino, ou seja, é o nome do órgão produtor de gametas masculinos. Aqui, então, ó, tem uma foto do anterídeo tirada com o microscópio, tá ali bonitão, e lá dentro vão se formar os vários anterozoides, que são os gametas masculinos. O anterozoide é flagelado, depende da água, ele tem que nadar
e chegar até o arquegônio. Arquegônio é quem? Arquegônio é o megagametângio, ou seja, o órgão produtor de gametas femininos. Então, aqui tem uma foto de um arquegônio, feita também com microscópio, e lá dentro dá para ver a oosfera. A oosfera é o gameta feminino, ok? Bem, então o anterozoide vai ter que nadar, depende da água, portanto, para a fecundação, para a reprodução, ele nada, vai lá até o arquegônio e vai encontrar a oosfera, ocorrendo então a fecundação, beleza? Com a fecundação vai se formar um zigoto que vai crescer e vai originar então aqui agora uma nova planta, que é diploide. Então essa nova planta é um novo esporófito. Esse esporófito então vai crescer sobre a planta mãe, sobre a planta aqui no qual ele se originou, e vai então fechar o ciclo. Importante aqui você observar que como o esporófito cresce sobre o gametófito, ele vai ter ali uma vida parasítica em relação ao gametófito. Então o esporófito de fato é um parasita. A gente chama isso de matrotrofia, né? Quando uma planta cresce sobre a outra, nutrindo-se dela. É um tipo aí, digamos, específico, né? A gente pode comparar com o parasitismo, mas são seres da mesma espécie, então parasitismo tecnicamente aqui não é o termo ideal, a gente está só colocando uma ideia, beleza? Pois bem, então essa matrotrofia é esse aspecto de que uma planta vai se desenvolver sobre outra, nutrindo-se dela, mas são plantas da mesma espécie. Então o gametófito é o suporte para o esporófito poder se desenvolver, beleza? Bom, então é fundamental que você lembre desse ciclo de vida. Então vamos dar uma repassada? Esporófito cresce sobre o gametófito, lá no esporângio vai ter então a formação de esporos por meiose. O esporângio eu chamo de cápsula. Os esporos caem no solo, germinam, crescem em filamentos chamados de protonemas. Cada protonema vai originar vários gametófitos maduros. Então o gametófito vai ter então o gametângio. Gametófito masculino, gametófito feminino, gametângio masculino, gametângio feminino. O gametângio masculino é o anterídeo, onde vai haver por mitose a formação de anterozoides. O gametângio feminino é o arquegônio, onde por mitose vai se formar a oosfera. O anterozoide nada, entra no arquegônio, encontra a oosfera, fecunda, a fecundação origina um zigoto, que vai crescer, vai se desenvolver, formando um novo gametófito. Pronto, fechou o ciclo. Ok? Então, briófitas, pessoal, isso é o fundamental que você tem que lembrar. Bom, galera, e as pteridófitas? Então, pteridófitas é o grupo de plantas que corresponde ao primeiro grupo aí, evolutivamente, a apresentar vasos condutores de fato, xilema e floema. Então, é um grupo, é uma planta que faz parte do grupo das traqueófitas, que tem vasos condutores, xilema e floema. As pteridófitas são muito conhecidas, a mais conhecida, sem dúvida, é a samambaia. Então, samambaia é a simpática planta aqui. Se você nunca viu, acha que nunca viu, lembra da casa da sua avó. Casa de vó quase sempre tem uma samambaia. E tem outros grupos menos conhecidos, como o caso aqui da cavalinha, né, do gênero ali Equisetum, também é uma pteridófita. Nós vamos focar hoje mais no grupo das samambaias, beleza? Vamos falar então mais sobre elas. Vamos ver aqui já essa imagem muito legal, mostrando aqui já o ciclo reprodutivo e algumas características importantes. Passar para cá. Então, vamos olhar aqui essa figura. Isso aqui está representando o esporófito. O esporófito da samambaia, então é essa plantinha aqui, é a fase duradoura, é importante lembrar disso. Tem aqui as raízes e tem o caule. O caule da samambaia é um caule do tipo rizoma. É um caule rizoma, um caule que vai estar crescendo na horizontal. Então é o rizoma, dali partem as raízes e as folhas, ok? Bem, por falar em folhas, olha que legal. As folhas das samambaias, elas nascem meio enroladinhas e vão crescendo, vão desenrolando. Tá aqui, ela vai desenrolando. E essa pontinha aqui tem nome, essa pontinha aqui a gente chama de báculo. Então o que é o báculo? Báculo é aquela parte ali da pontinha da folha da pteridófita que está enroladinha e vai desenrolando para a folha ir crescendo. Por falar em folha ainda, quando ela está na fase de reprodução, vão aparecer essas estruturazinhas aqui embaixo, que são os soros.
que é um soro? Soro é uma estrutura formada por um agrupamento de esporângios. Está aqui, ó, os esporângios, que são os órgãos produtores de esporos. Para proteger esse conjunto de esporângios, tem aqui essa camada aqui de proteção, esse escudo, que é o indúsio. Então, o indúsio é esse escudo protetor aqui, que fica ali sobre os esporângios, formando então os soros. Então, soro, conjunto de esporângios protegidos pelo indúsio. Outra coisa interessante é o seguinte, o gametófito das pteridófitas é monóico, ou seja, o gametófito tem os dois órgãos reprodutores. Então, esse gametófito monóico é chamado de prótalo. Então, prótalo é o nome do gametófito das pteridófitas, das samambaias, que é um gametófito monóico. Então, em samambaias, o prótalo é o gametófito. Pois bem, aqui é importante observar que samambaia, que é o grupo que a gente vai estudar com mais detalhes, é um grupo que apresenta um único tipo de esporo. Então, a gente fala que é uma planta isosporada, igual aconteceu lá com as briófitas. Agora, vamos ver aqui, ó, nas plantas isosporadas, que é o caso aqui da samambaia, vai ter um único tipo de esporo. Então, o gametófito, de uma planta isosporada ou homosporada, o gametófito é monóico. Quer dizer que ele tem os dois órgãos reprodutores. A pessoa monóico quer dizer igual a hermafrodita? Sim, monóico ou hermafrodita. Então, vamos ver aqui o ciclo que ocorre nas pteridófitas, nas samambaias. Só que algumas pteridófitas têm um ciclo diferente, porque tem esporos diferentes. São as heterosporadas. Ok? Então, uma heterosporada vai gerar um esporo masculino e um esporo feminino. O esporo masculino é o micrósporo, esporo feminino é o megásporo. Então, eu vou ter dois gametófitos também, o gametófito masculino e o feminino. Esse ciclo aqui ocorre em algumas pteridófitas, mas isso quase não é cobrado. Então, esse ciclo é o ciclo que a gente vai ver na parte de gimnospermas e angiospermas. Ok? Então, bom, pessoal, então voltando aqui, vamos ver o ciclo de vida novamente aqui das pteridófitas isosporadas, o caso da samambaia. Então aqui está o esporófito maduro, Então, ó, o esporófito aqui prontinho. No esporófito vai ter esporângio, que produz esporo. O esporo, formado por meiose, cai no solo e germina, originando então um gametófito. O gametófito aqui, pessoal, é um gametófito monóico, ele é hermafrodita e é chamado prótalo, já vimos isso. Então esse gametófito vai então crescer e vai então originar anterozoides e oosfera. O anterídeo, que é o gametângio masculino, origina anterozoide. O arquegônio, que é o gametângio feminino, origina a oosfera. E aí o anterozoide depende da água, nada, encontra a oosfera dentro do arquegônio. Fecundação. A fecundação origina então o zigoto. Zigoto formado se desenvolve e aí o embrião vai crescer originando um esporófito, certo? E aí, ó, o esporófito cresce sobre o gametófito inicialmente, mas depois ele forma já suas raízes, ele se desenvolve e se torna independente. Então aqui eu vou ter o esporófito já pronto, maduro, e aí fechou o ciclo. Bom, aqui, pessoal, é importante fazer a comparação entre briófitas e pteridófitas. Diferenças. Primeiro, a fase duradoura, a fase permanente, aqui nas pteridófitas é o esporófito, nas briófitas é o gametófito. Ok? Bem, aqui não tem protonema, aquele filamento típico das briófitas você não encontra em pteridófitas. Aqui não tem protonema. Mas, em compensação, temos aqui um gametófito que é monóico, um gametófito hermafrodita. Ele tem, então, os dois sistemas, os dois órgãos reprodutores. Tem o gametângio masculino, o anterídeo, e o gametângio feminino, o arquegônio. Uma semelhança, o anterozoide, flagelado, depende da água para fecundação, para reprodução. Então, essas aqui também são plantas chamadas de criptógamas. Por quê? Porque a fecundação ocorre dentro de uma cavidade, de uma cripta, que é ali o arquegônio. E aí vai crescer um novo esporófito, o esporófito então se desenvolve, cresce, pronto, fechou o ciclo. Importante, pessoal, você lembrar dos ciclos reprodutivos de briófitas e pteridófitas.
e dessas características gerais que nós vimos hoje, com aspectos simples, são plantas simples, importantes, que não tem uma frequência tão grande nas provas, mas se cair com essa aula, tenho certeza que você não vai errar.